cada um de nós nesta hora. Então, vamos aqui, primeiramente, hoje eu quero falar com os irmãos sobre libertação da pornografia. Subtema: do vício do corpo à obsessão espiritual. Então, é um tema muito atual, muito pertinente, e eu diria aos irmãos que eu teria material, o conteúdo para trabalhar pelo menos 3 meses, aí uma série de 20 a 30 mensagens sobre esse tema. De modo que eu vou tentar em 2 mensagens, na de hoje e na da próxima quarta-feira, falar sobre esse tema, porque depois nós ainda vamos ter mais uma mensagem, aí nós vamos pausar sobre esse tema que é batalha espiritual, porque a gente já entra nas aniversários da igreja, as festividades que a gente tem, e quando entrarmos no ano 2025, a gente já vai ter uma outra exposição, que é 2 Timóteo, que nós vamos estar expondo aqui na igreja. Então a gente já está caminhando para o final, e nós trouxemos esse tema por acharmos pertinentes, e escolhemos esse texto de Paulo aí, em Romanos, capítulo 6, do verso 15 até o 23. E aí eu faço alguns destaques para depois a gente poder, de fato, refletir sobre essa ideia aí de libertação da pornografia. Bom, na época em que Paulo escreveu aqui a sua carta, por exemplo, todo o Império Romano ali foi constituído tendo como base a mão de obra escrava. Então, esse capítulo 6, ele é bem entendido quando a gente tem em vista esse contexto cultural romano ali, a ideia de uma mão de obra escrava. E Paulo vai dizer: não sabeis vós que daquele a quem vos ofereceis para servir, sois servos daquele a quem servis? Então Paulo vai dizer que se eu ofereço a minha vida, o meu corpo para servir a Deus, eu vou ser servo de Deus. Se eu ofereço para servir ao pecado, eu vou ser servo do pecado. Mas ele vai dizer aqui no verso 14, o pecado não terá domínio sobre vós. É isso que Paulo queria. Domínio é senhorio. Então, naquele contexto lá, e hoje, nesse problema que a gente está abordando aqui, a pornografia, tem muita gente que está escravizada. E que o vício da pornografia está tendo domínio sobre a vida dessas pessoas. E aí precisa de uma libertação também. Paulo vai falar em todo o capítulo sobre isso aí, mas nós trouxemos apenas a parte final do capítulo. Eu faço aqui alguns destaques aí de alguns versículos para nós. Então, primeiramente, Paulo vai colocar, olhe na Bíblia agora, Romanos, capítulo 6, verso 15. Ele fala de 2 senhores aqui. Então, Paulo começa com a pergunta: vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Porque às vezes tem gente que pensa assim: a gente não está mais debaixo da lei. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não tem problema eu pecar. Quanto mais pecado, mais graça. E Paulo pergunta: permaneceremos nós no pecado, ou vamos pecar, no verso 15, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então, aqui é uma pergunta aí que Paulo coloca, que muitas pessoas ali naquele contexto poderiam fazer. O verso 14, ele diz: pois o pecado não os dominará, ou seja, não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o nosso Senhor agora não é a lei, é a graça, é Deus. Não é mais o pecado, é o Espírito de Deus que está sobre nós. Então, desde o dia que nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus, que nós confessamos os nossos pecados,
Ele tornou-se o Senhor de nossas vidas. Então nós podemos falhar, no sentido de podemos, não é a ideia de permissão a isto, é de fragilidade, é de vulnerabilidade ao homem. Mas o que Paulo está dizendo é que eu não devo e eu não posso oferecer livremente o meu corpo para pecar. Se eu pecar, Deus vai me perdoar. Então Paulo está dizendo que a pessoa não deve fazer isso. Deus sempre vai estar disponível a me perdoar. E Paulo vai dizer que não é assim. A parte B do versículo, ele diz de maneira nenhuma, porque a pergunta é retórica. E ele mesmo responde, nós vamos oferecer agora, ou seja, nós vamos continuar pecando, vamos pecar, porque estamos debaixo da graça? Ele diz de maneira nenhuma. Então, desde quando nós recebemos o Senhor, que nós temos agora um outro Senhor sobre nossas vidas, que não é mais o pecado, é o próprio Cristo Jesus. E nós devemos nos oferecer a Ele para servi-lo. O verso 16, ele diz, não sabeis vós, que daquele a quem vos ofereceis para obedecer como escravo, vocês tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então é uma escolha. Eu vou me oferecer para servir ou ao pecado, que ele diz que leva à morte, e o último versículo aqui do capítulo, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. E ele fala, ou da obediência que leva à justiça. Então, todos somos escravos, até o crente, até o salvo. A questão é saber de quem. De quem que nós estamos sendo escravos. Ou do pecado, para a morte, como ele coloca aí, ou da obediência, como ele diz, que leva à justiça. Mas nós somos escravos. Deus nos resgatou da maldição do pecado, da lei, e agora nós não devemos nos oferecer livremente, ou seja, voltar de novo àquele jugo do pecado. Então todos são escravos, a questão é de quem? E aqui, conforme Paulo está colocando, nós temos a possibilidade de ter apenas dois senhores, como ele coloca, pecado ou desobediência. Aí você vai desobedecer ou vai obedecer. Cristo disse em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Esse é o princípio. Nós não podemos servir a dois senhores. E o pecado pode tornar-se o senhor da vida de uma pessoa. Quando é que se torna? Quando ela se oferece e quando ela não tem mais domínio, ela é subjugada pelo pecado, qualquer que seja o pecado. Aqui nós estamos falando, ou vamos falar, da pornografia, mas qualquer pecado. O que espera do escravo? O que é que a Bíblia vai colocar? Verso 17. Mas graças a Deus, porque embora nós tenhamos sido escravos do pecado, nós passamos a obedecer de coração à forma de ensino que nos foi transmitida. Então, no passado, o texto está dizendo que, embora a gente tenha sido escravo, mas nós passamos a obedecer de coração à forma de ensino que nos foi dada, que nos é passada aqui constantemente, ou seja, nós estamos aprendendo. Então, diante desse quadro aqui dramático, onde de um lado, Paulo vê as pessoas acorrentadas, dominadas pelo pecado e destinadas à morte, ou seja, por outro lado, ele vê outras pessoas agora libertas, que estão servindo a Deus e que agradece a Deus porque sabe, né, que Ele é o Senhor da igreja. Então Paulo diz que nós passamos a obedecer de coração à forma de ensino que nos foi
transmitida. O ensino do Evangelho, o ensino da graça de Deus, e nós obedecemos. Marcos 12, 30, a Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então é essa maneira que nós temos que amar a Deus. Fomos libertos do pecado, diz aí a palavra de Deus, o verso 18, diz que nós fomos libertos do pecado e nos tornamos o quê? Escravos da justiça. Não mais do pecado, da justiça, ou seja, da liberdade. Então nós fomos libertos do pecado, temos a liberdade em Cristo Jesus. Vamos prosseguir mais a leitura. Eu coloquei um texto aqui, eu vou ler para os irmãos, que está em João 8, do 31 em diante, que diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, prosseguindo mais, eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles achavam que eram livres. Jesus respondendo disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja que o princípio, o ensino, da palavra de Deus é esse. O pecado acorrenta, o pecado escraviza, Deus liberta. E Paulo diz que nós já fomos libertos e que devemos andar agora e oferecer o nosso corpo para servir a Deus, para servir a justiça, conforme nós fomos ensinados. Ensinados por quem? Pela palavra, pelo Evangelho, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Agora o texto vai mostrar as consequências de se escolher ou o pecado ou a Jesus como Senhor. Paulo vai dizer no verso 19: falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros de seu corpo em escravidão à impureza, à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Então, antes de serem crentes convertidos, ofereceram o corpo a quê? Ao pecado, que levava à escravidão, à impureza, à maldade. Paulo está dizendo, agora ofereçam em escravidão, em sujeição à justiça, que leva à santidade. Então, da mesma maneira que Paulo falou no verso 13, ele agora fala também no verso 19, que nós devemos oferecer o nosso corpo, os nossos corpos, como instrumentos de justiça. E ele pede agora para que ofereçamos nossos corpos aí em escravidão a Deus. Escravidão é a ideia de mostrar que Deus é o Senhor. Nós somos apenas servos, ou seja, é como se a gente dissesse, eu não tenho mãos, as minhas mãos é de Deus. Eu não tenho olhos, meus olhos são de Deus. Ou seja, tudo é dele, é uma consagração total aqui. Ofereçamos os nossos corpos a Deus em escravidão. Ou seja, não devemos ser escravos de uma outra pessoa a não ser ao Senhor. E aí o texto prossegue. Veja o versículo 21. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto vocês colheram, então, das coisas das quais agora vos envergonhais? O fim dela é a morte. Ou seja, qual foi o fruto que nós colhemos do pecado?
Uma pessoa que teve a vida escravizada pelo pecado, ela vai trazer só marcas e sequelas do pecado. E Paulo pergunta, quando vocês eram escravos, quando vocês estavam no mundo, que ainda não eram livres, ou seja, que não eram escravos da justiça, ele coloca, vocês eram livres da justiça. Que fruto vocês colheram? Ou seja, o que é que o pecado gera? O que é que o pecado traz? Paulo vai dizer morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo vai dizer, das coisas das quais agora vos envergonhais. Então tem coisas que nós não devemos mais nos sujeitar a elas. Nós devemos, como diz Paulo, agora é nos envergonhar das coisas que agora vos envergonhais. E aí ele diz, o fim delas é a morte. O pecado mata, o pecado destrói, como Paulo vai colocar aí. Verso 22. Mas agora que vocês foram libertos ou libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então, o novo nascimento, a mudança que Deus fez em nós, como Paulo coloca aí no verso 22, agora que vocês foram libertados do pecado, por quem? Pelo Filho. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós somos libertos do pecado e nos tornamos, diz o texto aí, escravos de Deus. O fruto que colhem, que nós vamos colher, o fruto do pecado que colhíamos, ou que a pessoa que está no pecado colhe, leva à morte. O fruto agora, que nós nos tornamos escravos de Deus, ele diz, leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. O fim do outro é a morte. Olhe para o verso 23 para ver como é que ele encerra. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu deixo esse texto aí para reflexão, para que a gente possa pensar nessa temática, como nós colocamos aí a libertação da pornografia. Ou seja, a pornografia é um pecado e ele realmente escraviza, não somente esse, mas como qualquer pecado. Então vamos agora pensar um pouco sobre o que é pornografia. O que significa essa palavra? Como é que nós podemos defini-la? Alguém já disse que é mais fácil reconhecer a pornografia do que defini-la. É mais difícil conceituá-la ou defini-la. Mas, de forma geral, nós podemos dizer que pornografia é a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitamento sexual. Então, isso é uma definição do que vem a ser pornografia. A representação da nudez do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitação sexual. Então, essa representação aí, ela é feita através de imagens, de várias formas. Imagens animadas como filmes, vídeos, computador, celular, fotografias, desenhos, textos escritos ou falados, áudios, tudo isso. A pornografia explora o sexo, tratando os seres humanos como coisas, e de modo mais incisivo, as mulheres. A palavra pornografia, ela vem do grego, e significa literalmente escrever sobre prostituta. Então, grafia pornô é grafar sobre prostituta.
escrever sobre prostituta. Então, com o tempo, passou a se referir aí a pornografia a qualquer coisa material, escrito ou gráfico de conteúdo sexual. O termo é usado hoje de forma negativa. A indústria pornográfica, que é grande, aí, ela prefere usar outros termos. Conteúdo adulto, é menos ofensivo. Material adulto. Esta manobra que a mídia faz é apenas um eufemismo, aí na questão da palavra, tentando retirar deste sórdido comércio a pecha negativa que ele possui. E a gente sabe que sim. Então é importante aqui fazer uma distinção entre erotismo e pornografia. Existe um erotismo saudável, que consiste na exploração da sexualidade dentro do casamento. Isso é erotismo. O livro de Provérbios diz assim: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacia em ti os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outro? Está em Provérbios 5, de 15 a 20. Ainda na Bíblia, Cantares de Salomão, Cantares 1, 2. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. E ainda, que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus unguentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como o Líbano. Cantares 4. E mais um texto: os teus beijos são como o bom vinho, que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites na aldeia, levantemo-nos cedo de manhã, para ir às vinhas, vejamos se floresce as vides e se abre a flor, já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Então, esses textos que eu mencionei aqui, eles mostram que Deus criou a sexualidade e que a mesma pode ser explorada dentro do ambiente do casamento. Isso é erotismo. Pornografia é diferente, pois a pornografia, ela visa o excitamento sexual através de exibição de imagens explícitas de sexo, de nudez, órgãos sexuais, sem fazer qualquer distinção moral ou levar em conta adultério, prostituição, lesbianismo, além de formas pervertidas de relações sexuais. Então, a pornografia, ela é pecado, e há um histórico do desenvolvimento, ou pelo menos para a gente ver a questão da pornografia. A representação gráfica da nudez humana, bem como as relações sexuais, é algo bem antigo, quando a gente olha para a história do homem. A arqueologia, por exemplo, ela revelou em muitas paredes dos templos pagãos, os templos principalmente cananitas, que foram destruídos ali pelos israelitas, quando eles conquistaram ali 1300 anos antes de Cristo, que havia desenhos de órgãos sexuais masculinos e femininos. A arqueologia mostra isso daí.
E são formas antigas de pornografias que a gente já conhece. Então, não é de hoje. A arqueologia mostra isso bem antigo. Os cananitas, aparentemente, representavam os órgãos ali nas paredes para excitação dos adoradores. Eles faziam isso nos templos pagãos. Mas não somente entre os cananitas, mas a gente vê também entre os gregos. Os antigos gregos usavam temas pornográficos em canções que eram usadas ali nos festivais de honra ao deus Dionísio, século antes de Cristo. Nas ruínas romanas de Pompeia, destruída na erupção do Vesúvio em 79 DC, depois de Cristo, há pinturas pornográficas nas paredes de algumas edificações representando órgãos sexuais masculinos e propaganda de serviços de prostituição. Isso ali na época de Cristo, já havia essas propagandas. A pornografia também, ela era usada em algumas culturas orientais, como na Índia, no Japão, na China. A gente vê, por exemplo, a obra do Kama Sutra, que escrito na Índia por volta de 2.500 anos antes de Cristo. É um manual contendo gravuras das mais grotescas formas de relação sexual. Na Europa medieval, o Decamerão, 1356, de Giovanni Boccaccio, uma obra pornográfica também. E hoje, com o advento da internet, da mídia eletrônica, ou seja, décadas ou centenas de anos, a pornografia, então, passou agora a ser um problema social. E um problema social de grandes proporções. Um problema que afeta a igreja. Um problema que afeta o meio evangélico. Um problema que afeta seminários que prepara obreiros. Um problema que afeta pastores. E eu me arrisco a dizer que todos aqueles que caíram, que eram casados e que caíram, mais de 95% dessas pessoas que caíram em adultério, que separaram da esposa, primeiramente caíram moralmente na pornografia, na escravidão. Deixaram de ler a Bíblia, criaram um monstro, e esse monstro, no tempo certo, o destruiu. E destruirá a mim e a você e a qualquer um se não tiver cuidado. Porque com o pecado nós não podemos brincar. Então a pornografia hoje é um problema muito grande. E nós estamos falando para a igreja, no contexto realmente da igreja que nós temos que atentar. No final, eu dou algumas orientações, mas eu quero prosseguir aqui. A Bíblia fala do problema da luxúria, que é pecado também. Deus criou o homem como seres sexuais e deu algo ao homem chamado desejo sexual. É uma das necessidades físicas do ser humano, mas ela precisa ser dominada. Ou seja, cuidado aí com a luxúria. E agora eu quero fazer aqui alguns destaques da pornografia, aí já trazendo alguns princípios. Mas, primeiramente, quando se fala de pornografia, nós temos tipos de pornografias. Por exemplo, existe a pornografia softcore, que refere-se ao material pornográfico que apresenta imagens de nudez e cenas que apenas sugerem relação sexual. A pornografia hardcore contém representação explícita dos órgãos genitais em cópula de relação sexuais. E a pornografia snuff, fala-se aonde as pessoas praticam atos sexuais e depois são assassinadas. Como também há a chamada pornografia infantil. Então, ela poderia ter
tipos aí de ser classificado. Mas aqui a gente está colocando em um balaio só. Não importa se é farinha grossa, farinha fina, se é de Bragança, se é da onde, se é farinha lavada ou não. Tudo é farinha. A pornografia também. É lógico que a legislação vai ter leis mais incisivas aí para algumas delas, mas tem classificação, como também poderia colocar a pornografia erótica também. Eu tirei as estatísticas aqui, até porque estavam desatualizadas, mas na próxima a gente vai colocar algumas estatísticas que nós temos. Então, a primeira coisa, a primeira orientação aqui, antes de deixar algumas dicas de libertação, a primeira é não consumir pornografia. Essa é a primeira coisa. Não consuma. Embora a gente saiba, né, que, como eu falei aqui, o meio evangélico também consome. Mas por que não consumir? E eu coloquei algumas razões aqui. Primeiramente, porque consumir a pornografia ou o material pornográfico de maneira deliberada, nós estamos contribuindo para as indústrias do pecado aí que floresce, que cresce. Talvez seja uma das que mais cresce hoje, essa indústria. E, com certeza, muitas delas aí controlada pelo crime organizado. Então, a indústria pornográfica é uma grande fonte de renda para o crime organizado em todo o mundo. A indústria da pornografia ajuda, apoia e promove a prostituição e a exploração de crianças. O dinheiro que eles adquirem daí ajudam a destruir famílias. Então, muito cuidado, não apoie. Também, consumir deliberadamente material pornográfico, a pornografia, deixa cicatrizes para o resto da vida. Ou seja, as imagens ficam gravadas a fogo na mente e continuam lá para sempre. Para sempre. Você não tem como apagar essas imagens. E elas poderão vir à tona com excitação sexual, ou poderá vir à tona em qualquer momento. Todas as experiências que nós temos, elas ficam gravadas na nossa mente. E a nossa mente inconsciente, em algum momento ou outro, ela vai trazer aquilo dali. Já foi feito experimento de pessoas que perderam a visão, que ficaram cegas, e que elas tinham imagens gravadas no seu cérebro, e expunham elas na tela do computador, sem que elas enxergassem nada, e o corpo reagia àquelas imagens ali, se era uma imagem ofensiva ou não, mesmo sem enxergar. O Freud, quando trabalha o inconsciente, ele vai dizer que tem muitas coisas, porque o inconsciente ele não é racional. E tudo que as experiências que a gente tenta sublimar, principalmente essas experiências que são negativas, a gente vai tentar sublimar. E elas vão ficar lá. Então, em um momento ou outro, a pessoa vai ser levada, ela não sabe por quê. Por exemplo, se teve experiências negativas, de trauma, de tantas coisas, ficou ali, em um dado momento a pessoa pode acordar um dia e dizer assim, eu não sei o que é que está acontecendo comigo hoje, e você não vê nenhuma razão externa, ou nenhuma razão aparente, mas você diz assim, mas eu não estou bem, eu estou sentindo assim uma tristeza, uma angústia, alguma coisa, você não sabe explicar o que é, mas o seu inconsciente sabe muito bem o que é. Então, tudo vai ficar gravado ali. Então, as imagens ficam gravadas na mente, como se fossem gravadas a fogo, e a qualquer momento elas poderão vir. É como um fumante que fumou durante muito tempo e depois deixou de fumar.
mas as manchas no pulmão ele vai carregar para o resto da vida. E as sequelas advindas também. Assim, é o que acontece também com o pecado da pornografia. Elas deixam marcas. Vejamos algumas sequelas que a pornografia pode deixar. Insensibilidade com as perversões sexuais, fazendo-as parecer cotidianas e rotineiras. Então, a bestialidade, a pornografia, muitas coisas. Não, isso é normal. Quer ver um negócio? Eu deixei de assistir televisão sem nenhuma deliberação, mas eu lembro que a última vez que eu olhei para uma TV, foi naquela época que eu não lembro o ano em que apareceu em um museu aí, adultos nus com criança do lado, e dizia que aquilo dali era uma arte. E a ideologia de esquerda, que defende isso, é triste dizer, mas a esquerda defende. Como também tem de direita, mas eu digo de esquerda, porque está dentro do pacote da defesa, até para casamento de adulto com crianças. Só não foi aprovado ainda, porque tem gente que briga lá para não aprovar, mas eles pegam pessoas que já estão com a mente deformada de tudo, do pecado, para mostrar aquilo que para a psicologia era o pecado. Nós, os evangélicos, nós temos um pecado que nós chamamos blasfêmia do Espírito Santo, que Cristo disse que não há pecado nem neste mundo, nem no vindouro. Se dentro da psicologia a gente tivesse que dar uma blasfêmia, e eu estou falando agora como psicólogo, seria o incesto. O incesto é como se fosse o pecado imperdoável durante toda a trajetória da psicologia. E hoje, você já vai ver pessoas que é do campo do conhecimento da psicologia defendendo o casamento, por exemplo, de um incesto de um pai com um filho ou com uma filha. Não vê problema nenhum nisso. E isso não é bíblico. E muitas outras aberrações que a pornografia leva. Então, deixa o ser humano insensível a essas questões aí, que querem jogar para nós como se fosse natural. Outra coisa também, a comparação injusta entre o corpo do nosso cônjuge e aquele que é apresentado naquilo que a pessoa está olhando da pornografia. Aí a pessoa olha um corpo lá e quer comparar com o do seu cônjuge. É isso que a pornografia faz. O hábito também da masturbação. A pessoa que é escravizada em pornografia, geralmente também vai para isso daí, que a pornografia é a matéria-prima, então, da masturbação. Despersonificação dos seres humanos, ao exibir os seus corpos, ou seja, de maneira como se fosse natural. Aquilo que Deus cobriu o corpo de Eva e Adão quando pecaram, hoje a humanidade está descobrindo. O hábito de desnudar a pessoa com a imaginação. Isso, irmãos, é uma doença. Eu lembro que uma vez um pastor encaminhou um senhor de 28 anos, um jovem senhor de 28 anos de idade, escravo na pornografia desde os 13 anos. Então ele tinha 15 anos escravizado na pornografia. E o pastor dele disse: pastor Benildo, eu estou com um casal, com uma família assim, ele casado, que ele está passando por esse processo, está quase separando da esposa, o problema é a pornografia, e alguma coisa eu queria que o pastor conversasse. Eu recebi essa pessoa, escutei, depois fiz um plano de trabalho, como trabalhar para que a pessoa pudesse ser liberto dessa escravidão, desse vício, assim como alguém que é escravo do crack, de qualquer drogas, vai precisar de libertação passo a passo. Quem é escravizado aqui também vai precisar. E nós fizemos um roteiro de trabalho ali com ele, mas antes eu fiz um levantamento
da vida dele, de como foi que começou. Então começou um pouquinho antes de 13 anos de idade, através de uma revista que ele viu e que ele levou para a sua casa, aí colocava debaixo do colchão e começou a olhar isso daí. Aquelas Playboys, um bocado de revista, ele começou por aí. Depois foi tornando maior, ele já entrava naquelas locadoras que tinha, e tinha um local que era só de parte adulta, de conteúdo adulto, como eles chamam. Ele disse que ele locava, antigamente, aquelas fitas cassetes, e ele tinha vergonha, às vezes, de entrar. Depois já foi DVD, e ele disse, agora, pastor, é no meu computador, eu tenho uma pasta só de conteúdos pornográficos, só de coisas que não prestam ali, então eu não preciso mais sair de casa. Quando a minha esposa vai dormir, aí então eu olho, fico olhando isso daí. E ele estava escravizado na pornografia. Ele achava que quando ele casasse, o problema iria resolver. E aquele problema que veio dos 13 anos, o casamento não resolveu. E não é o casamento que vai resolver. Então a gente ainda vai falar em outro momento. Não é apenas deixar de ver que vai resolver, porque você vai continuar com essa vulnerabilidade aí. Então, uma outra coisa que ele me disse, esse pastor Benildo, eu não consigo olhar para uma mulher que não seja olhar com um olhar impuro. Isso é uma doença, meu irmão. Uma pessoa, como ele disse, por onde ele saía, quando ele viu uma mulher, ele disse que ele despia a mulher com os olhos. Ele começava a imaginar. Então estava escravizado. Resultado, o casamento dele acabou. Foi desfeito. Separou por causa da pornografia. Alguém que, segundo Paulo, foi alcançado pela graça, Paulo diz, não ofereçais os vossos membros como membro de injustiça para o pecado, porque daquele a quem vos ofereceis, sois servos daquele a quem vocês estão oferecendo, ou do pecado para a morte, ou da justiça para a vida. O consumo de pornografia abate e escraviza o crente. Há muitos servos e muitas servas de Deus que estão vivendo este conflito aqui. E eu sei disso daí, que muitos têm problema, muitos lutam com isso daqui. E a gente poderia colocar uma escala, dos níveis. Tem gente que pode estar no fundo do poço, da pornografia realmente espiritual, e precisa da libertação. Consumir deliberadamente esse material ou essa pornografia é violar todos os princípios bíblicos estabelecidos por Deus para proteger a família, a pureza e os valores morais. Então isso afeta. A própria palavra aí, pornografia, vem de porneia, ou seja, de coisas que são pornô, porneia, pornéu, ou seja, relações sexuais ilícitas, imorais. Da onde é que vem o desejo por pornografia? É uma pergunta que geralmente a gente faz. O que é que a Bíblia vai dizer sobre isso? Nós poderíamos dizer aqui que alguns mandatos, ou algumas fontes, mandatos ou fontes, como quer que você entenda aí esse termo, que a gente possa entender que até hoje ainda estão em vigor. Por exemplo, a questão cultural. A Bíblia diz, tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então o homem foi colocado por Deus para cuidar das coisas criadas por Deus. Há também um mandato espiritual, Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem foi criado para ter comunhão com Deus. Esta comunhão aí, ela estava condicionada a obedecer, ou a comer ou a não comer do fruto da árvore. E o mandato social também. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, este adormeceu, ele tomou uma das suas costelas e fechou a sua carne no lugar. E da costela que o Senhor Deus tomara, do homem transformou-a na mulher. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, será carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi formado. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e tornarão os dois uma só carne. Então tem a questão cultural, a questão espiritual e essa questão aí familiar, como a gente vê que Deus colocou, que a gente chama de social também. Então o homem tem essas esferas em que ele age e que ele tem que atentar para tudo isso. Na próxima mensagem eu faço alguns detalhes sobre isso daí. Mas como evitar e libertar-se da pornografia? Como é que a pessoa pode evitar? E aqui vai algumas dicas que a gente deve estar observando. Primeiro, tomar cuidado com o legalismo. Paulo estava escrevendo aos Colossenses e ele diz, cuidado com as doutrinas daquele jeito. Não manuseis isto, não toques aquilo, ou aquilo outro. Então está lá em Colossenses 2, de 21 a 23. Isso daqui é apenas letra, ou seja, a mera letra não nos fará fugir da tentação. Nós temos que fugir. Então, se não for acompanhado de uma disposição muito forte, o nosso coração não vai ter prazer nas coisas de Deus. E ele vai embarcar no barco, no navio da pornografia, naquilo que vai proporcionar prazer. Então a pessoa pode ser apenas um legalista, citando a palavra de Deus, mas não vive aquilo dali. Outra dica, além de evitar o legalismo, evitar lugares que inspirem a sensualidade. Ou seja, uma vez livre do legalismo, cada pessoa, seja homem ou mulher, deve conhecer as suas limitações e jamais provocar ou provar os seus limites. Eu já vi alguém que caiu e dizia assim: eu posso cair em outras coisas, mas com mulher, como que diz assim, eu me garanto, jamais. Eu posso cair em outro pecado. E ele caiu, foi justamente aí. Pegaram ele com a sua secretária, aonde ele se achava seguro. As grandes pedras, de longe a gente enxerga, é difícil de tropeçar. Às vezes é nas pedrinhas que a gente não enxerga, que nós estamos tropeçando. Então, muito cuidado aí. Não prove jamais os seus limites. Nós temos que deixar morrer a nossa natureza terrena. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós temos que ter muito cuidado com determinadas amizades de pessoas, e pessoas que pode-se dizer até cristã. Muito cuidado. Então, diante desse salmo aí, escolha bem as suas amizades. Evite aqueles amigos que tentam desviar você, não fazendo caso da palavra de Deus. Você diz, não, eu sou cristão, eu sou crente. Ele diz, mas não tem nada a ver. E aí até brinca. Cuidado com esse tipo de amizade. Aconselhe-se com pessoas crentes e sábias, não com ímpios.
Eu nunca oriento ninguém a procurar, por exemplo, para aconselhamento, vamos dizer, um psicólogo não crente. É um veneno terrível. A psicologia, meus irmãos, é um veneno. E eu sou psicólogo. E na mão de um ímpio mata qualquer um. Mas pode ser um elixir também, para salvar a vida de muitos, mas daquele que sabe usar. Então, quando você procurar um psicólogo, não mande um filho seu para um psicólogo que não é crente. Uma vez um pastor ligou para mim, e eu não vou dizer em que igreja foi, para que os irmãos não saibam, mas ligou para mim assim, pedindo informação de uma pessoa. Pastor Benildo, a irmã fulana de tal é psicóloga? Uma determinada irmã. Eu digo, é. E sabe porque ela está congregando na minha igreja. E tem um casal que está passando um conflito, e já que ela é psicóloga, eu vou encaminhar para ela. Na primeira reunião, na primeira sessão que ela teve, aí ouviu a irmã que estava procurando, né? E para ver qual era a crise, e depois que a mulher contou, que a irmã contou o problema para a outra, que era psicóloga, ela não procurou como psicóloga, pagando dinheiro, procurou como uma irmã da igreja, que era psicóloga, para se aconselhar, como a gente procura qualquer um outro. E quando ela contou o caso dela, ela disse assim, menino, tu é muito besta, ainda está com esse homem, se fosse eu já tinha dado um chute, e tinha mandado embora. E a irmã que foi aconselhada dessa forma, procurou o pastor, e disse, pastor, sabe o que foi que a irmã me orientou? Para eu deixar o meu esposo e tudo. De uma psicóloga, que se diz cristã, mas que de cristã tem as dúvidas aí. Então, a nossa orientação é cristã. Então, muito cuidado com a amizade com pessoas, pode até se dizer cristã, mas se não tiver embasamento bíblico, qualquer orientação que quebrar os valores da Bíblia, abandone, deixe para lá. O meu psicólogo disse isso, mas a Bíblia diz assim, fique com a Bíblia. E qualquer outra pessoa. Eleve os seus pensamentos a Deus, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Faça o seu culto, diário, culto doméstico, ou seja, culto diário. Enche os seus pensamentos com as coisas edificantes, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é perfeito, diz Paulo em Filipenses ali 4:8, nisso pensai, e seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma outra dica, mudança de hábitos. É necessário fugir da tentação, e fugir antes que ela bata a nossa porta. Então adquira alguns hábitos que podem ser proveitosos. Qual é a hora que você está dormindo? Que hora você vai dormir? Então mude o hábito para dormir mais cedo. Eu dormia muito tarde e acordava cedo. Eu tenho tentado dormir mais cedo, mas de vez em quando extrapola aqui dali por uma coisa ou outra, mas o bom é dormir cedo. Fique na internet apenas o tempo necessário. Tem gente que fica na internet direto. Tem gente que tem um celular, ela já deixa com aquele toquezinho alto, para na hora que tocar ela já olhar. Às vezes eu converso com a pessoa está conversando comigo, aí o telefone faz, tchuc, ela já olha. Tchuc. Se eu for olhar todas as vezes, eu vou ficar doido no meu celular. Então eu deixo logo no mudo, para não escutar nada. A Ivonete briga comigo, até porque, até no telefone ele está mutado, eu não escuto quando ninguém liga para mim. Às vezes eu vejo se estiver perto de mim. E aí, vendo, eu ainda seleciono se eu atendo ou não aquele telefone. O WhatsApp eu posso olhar em alguns momentos.
Então, se você tiver alguma coisa necessária para falar comigo, pode mandar no WhatsApp, mas ligue. Porque de repente você manda de manhã e eu vou olhar só à noite. Então, cuidado com isso daí, com o tempo que você gasta na internet. Uma vez eu conversava com um líder, um assunto importante, e esse líder não sabe que ele gasta muito tempo na internet, mas eu sei, porque eu já o observei. E uma vez eu estava conversando com ele, e ele conversava comigo e com um tablet diante dele. E eu percebi que ele não estava me dando muita atenção, embora fosse importante. E eu saí da presença dele e da sala dele, e ele não percebeu que eu deixei de conversar com ele e saí, porque ele estava mais focado no conteúdo que estava ali. Tem gente que é assim, que aqui na igreja o pastor está falando, ele está olhando para o celular. Tinha gente que, daqui, irmãos, da frente o pastor vê tudo. O pastor vê quem entra, quando entra. O pastor vê quando as coitadas das nossas ministras de músicas, e os irmãos vão entender por que eu estou dizendo coitada, das coitadas das nossas regentes vêm aqui à frente, e às vezes tem um hino tão bonito, e ela disse assim, eu vou pedir à igreja que se coloque em pé, e eu vou pedir aos irmãos agora que confraternizem um com o outro. Aí na hora que ela diz assim, tem irmão que já coloca a mão no bolso. Tem, eu sei porque eu vejo, para não cumprimentar, para não pegar na sua mão, dentro do corpo de Cristo Jesus, para não lhe dar o abraço. E às vezes termina o culto, a pessoa está do seu lado, passa do seu lado, perto de você, não diz um oi, não diz um boa noite, numa igreja pequena como a nossa, não sabe quem é você ou quem é o visitante que está ali, e às vezes passa por uns 10, aí chega lá na frente, tem um amigo, aí dá aquele abraço, igual macarrão, se derretendo. Isso não é amor, irmão. Isso é outra coisa. O amor abraça todo mundo, recebe todo mundo. Uma vez eu estava no Acre, no Rio Branco, e, aliás, deixa eu olhar se foi no Acre. Foi lá no Acre. Acho que foi o Acre ou foi Macapá, já esqueço aí. Mas eu lembro, pastor, não vou dizer o nome dele, foi no Acre sim. E eu vou dizer os pastores. O Ivanildo, que nós chamávamos ele de Paul Yang-Chu, estava tocando, e tocando uma música muito bonita, como ele toca bem, e ele disse assim, agora eu vou pedir que você aperte a mão do seu irmão, eu fui seu orador da convenção do Acre, da convenção acreana, eu fui pregar lá, isso há muito tempo, né? Você aperte a mão do seu irmão, e eu estava do lado de um pastor, e ele disse assim para mim, agora esse eu não posso dizer o nome dele, mas ele disse assim para mim, eu não gosto dessas coisas, porque o pastor disse assim, pegue na mão do seu irmão. Eu não gosto de pegar na mão de ninguém, só vou pegar porque é na tua. Como quem disse assim, porque tu está visitando aqui, tu vieste de Belém e está aqui, porque se fosse eu não pegava nem na tua. Eu disse, eu não gosto disso, eu só vou pegar porque é na tua. Então, vamos mudar isso daí. Mude o tempo da internet, não fique muito tempo sozinho, ocupe o seu tempo livre com coisas que edifiquem realmente a sua vida, evite a envolver-se com qualquer tipo de conversação torpe, conversa que não edifica, evite isso daí, tem conversa que você tem que deixar para lá, abandonar isso daí. E aqui eu coloquei, e finalizo, o Ministério de Música já pode vir aqui à frente, algumas dicas, se você tem esse problema, no próximo quarta-feira eu ainda continuo sobre isso. Mas desde já, se você tem algum problema com a pornografia, primeira coisa, reconhecimento e arrependimento. Reconheça que a pornografia é um problema e peça perdão a Deus. É um problema como qualquer um outro, como a mentira, como fofoca, como o vício,
um outro vício qualquer, nós precisamos confessar. E precisamos pedir perdão, nos arrepender. E há níveis de aprofundamento nisso daí. Então, primeira dica é essa. Outra coisa, busque ajuda. Você não vai conseguir vencer sozinho. Se está em um nível aprofundado sem ajuda, você não vai conseguir. Então, busque ajuda se o nível já está adiantado. Preencha a sua mente com as coisas de Deus, substitua aqui dali. Fortalecimento espiritual, oração, um jejunzinho de vez em quando, em prol daquilo dali. Então, coloque diante do Senhor oração, estudo da palavra, estabelecimento de limites. Crie barreiras práticas para evitar a exposição à pornografia. Use ferramentas de filtragem e defina os limites claros sobre o uso da tecnologia. Então, defina isso daí. A luta pode ser dura e os desafios podem surgir, mas mantenha-se firme na fé. Ou seja, não desista se você tiver essa luta contra a pornografia. Busque realmente um recurso em Deus, busque ajuda, fortaleça-se no Senhor. Na próxima quarta, eu prossigo e termino falando de alguns aspectos técnicos também, profissionais, sobre a libertação de vícios e o vício da pornografia, dando algumas sugestões, além das bíblicas que nós vamos trazer, de práticas também, para que a pessoa possa se libertar da pornografia. Em pé, vamos cantar.